Fala galera, beleza? Professor Sérgio Ricardo aqui de volta. Hoje estamos aqui para a gente corrigir umas questõezinhas sobre o quinhentismo brasileiro, perfeito? Período literário que marca o início da literatura no Brasil, certo? Bom, então vamos lá. A primeira questão, uma questão da SpaceX de 2002, mandando assinalar a alternativa correta em relação ao quinhentismo brasileiro. Alternativa A diz que é um período bastante produtivo da literatura brasileira, com importantes poetas exaltando as qualidades da nova terra. Bom, galera, vamos lá. Essa questão não pode ser a correta, porque o quinhentismo ele não foi um período bastante produtivo da literatura brasileira e nem teve importantes poetas. A gente lembra que a literatura de informação, o quinhentismo, foi um período marcado pela catequização dos índios e pelos documentos enviados ao rei de Portugal. Então não pode ser a letra A. A letra B é o primeiro movimento literário ocorrido no Brasil, tendo como destaque o poeta Basílio da Gama. Errado. Basílio da Gama não foi poeta do quinhentismo brasileiro, tá? Então, também não pode ser a letra B. Letra C. É um período em que não se pode falar numa literatura brasileira e sim em literatura ligada ao Brasil, mas que reflete as ambições e intenções do homem europeu. Perfeito. Essa é a questão correta, Lembra que nós falamos? Esse período literário, ele não é uma literatura do Brasil, é uma literatura no Brasil, Mas ainda quem escrevem são os portugueses, os catequistas ou os portugueses que chegaram aqui com Cabral, que tinham que mandar as novas descobertas para o rei Dom João VI, tá? Então, que perdão, eu não tenho certeza se é Dom João VI, agora no momento me falhou a memória, mas eles tinham que mandar, acho que era Dom Manuel. Isso, Dom Manuel. Perfeito? Então, a resposta certa dessa questão é a letra C, beleza? E por que não pode ser a D? É composta de crônicas de viagem de uma vasta produção jesuítica com objetivos de descrever o interior do Brasil e converter índios e negros à fé católica. Olha o erro aqui, galera. Negros, nesse momento, galera, ainda não tinham negros no Brasil. Perfeito? Nesse momento, ainda não tinham negros no Brasil. Então, esse é o erro, beleza? Então, ainda não existiam negros no Brasil, beleza? Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá? Perdão, vamos voltar aqui. Próxima questão. Assim, por que não pode ser a letra E também? É uma fase inicial da nossa literatura, mas essencial para a formação cultural brasileira, para a qualidade dos poemas e romances nele produzidos. Errado, Não existiam romances nessa época ainda, e a gente sabe que a qualidade dos poemas era praticamente religiosa, então não tinha muitos poemas, beleza? Então vamos para a segunda questão. Também chamada de literatura de informação, esse período literário caracterizou-se por apresentar relatos de viagem com características informativas e descritivas sobre as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Além disso, outras características dessa escola literária são a conquista material e espiritual, a linguagem simples e a utilização de adjetivos. Pois bem, galera, ele te dá aqui 5 opções, Concretismo, trovadorismo, quinhentismo, naturalismo e classicismo. Obviamente, se a gente está estudando o quinhentismo, que é o primeiro período literário, nós só podemos ter como resposta certa a letra C, beleza? Concretismo não foi período literário, tá?
Trovadorismo só ocorreu na Europa, tá? Naturalismo é um período que vai acontecer lá na frente, lá em 1883, 82, 1882, junto com o realismo, beleza? E o classicismo ocorreu na Europa. Então, a única possibilidade aqui de resposta correta é a letra C, tranquilo? Quinhentismo, beleza? Vamos para a próxima então, certo? Bom, questão 3. Em relação ao momento histórico do quinhentismo brasileiro, podemos afirmar que a Europa do século XVI vive o auge do Renascimento, com a cultura humanística recrudescendo os quadros rígidos da cultura medieval? Bom, o que vocês acham, galera? O momento histórico do quinhentismo brasileiro era isso? A Europa do século XVI vive o auge do Renascimento? Não, né? Tá errado. Com a cultura humanística recrudescendo os quadros rígidos da cultura medieval? Não, ainda, né? Ainda não tem isso aí na Europa ainda não. Beleza? Bom, letra B. O século XVI marca também uma crise na igreja. De um lado, as novas forças burguesas e, de outro, as forças tradicionais da cultura medieval? Perfeito. É isso que está acontecendo, tá? Em relação ao momento histórico da Europa, né? Com a ascensão da burguesia, há um conflito de interesses, né? Lembra que eu falei lá da questão dos dogmas da igreja, né? Que tinha gente que não aceitava com essa questão, que a igreja dizia que o lucro era pecado. Então as novas forças burguesas batiam de frente com as tradicionais culturas medievais, que é a cultura que foi permanecida através da igreja. Tá bom? Então a resposta certa aí é a letra B. Vamos ver por que as outras não podem ser. Os dogmas católicos são contestados nos tribunais da Inquisição, os livros proibidos e no Concílio de Trento, em 1545. Não, tá? Isso aqui já tá acontecendo o barroco lá na Europa. Isso aí é coisa do barroco, perfeito? Letra D. O homem europeu estabelece duas tendências literárias no quinhentismo: a literatura conformativa e a literatura dominicana. Também não. A gente sabe que no quinhentismo a gente tem a literatura de informação e a gente tem a literatura de formação, perfeito? E letra E. A política das grandes navegações coíbe a busca pela conquista espiritual levada a efeito pela Igreja Católica. Também está errado. Na verdade, as grandes navegações, né, elas tinham dois pontos de busca. Primeiro, o acúmulo de riquezas, né, o aumento da riqueza da coroa portuguesa. E segundo, a conquista espiritual, levar o cristianismo através do mundo, né? A igreja ajudava a bancar as grandes navegações por poder catequizar os novos povos que ali eram encontrados. Beleza? Então, nessa questão número 3, a resposta certa é a letra B. Tá? Então, ó, questão 4. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de rostos regulares e narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem se importam de cobrir nenhuma coisa, nem de mostrar suas vergonhas. Essa passagem pertence à carta de Pero Vaz de Caminha, primeiro texto escrito no Brasil, no qual eram descritos a terra e o povo que a habitava. A respeito da literatura quinhentista, é correto afirmar que... Então vamos lá. Letra A. Os textos dessa época têm grande valor literário? Não, né, galera? A gente sabe que os textos dessa época serviam basicamente para informar ao rei Dom Manuel de Portugal. Então ele não tem grande valor literário. B. Registra apenas o choque cultural entre colonizadores e colonizados? Não. Né? Além desse choque entre portugueses e índios, também registra a questão da natureza do Brasil. Beleza? Letra C. Toda essa produção está diretamente relacionada à intenção de catequizar os selvagens? A gente sabe que não. Eu já falei também que tinha o interesse do acúmulo de riquezas, né? Das pedras preciosas e do pau-brasil.
D. Os textos quinhentistas fazem parte do movimento literário intitulado Poesia Pau-Brasil? Nada a ver, né? Poesia Pau-Brasil vai aparecer mais lá na frente, quase que no modernismo, tá bom? E letra E. A literatura da época está relacionada ao espírito aventureiro da expansão marítima e comercial portuguesa? Sim, não é isso? O espírito aventureiro, né, de expansão marítima e comercial, né, de acúmulo de riquezas, é o que gerou a literatura da época. Então, a resposta certa da número 4 é a letra E. Beleza? Bom, 5. O quinhentismo designa a primeira manifestação literária no Brasil, também chamada de literatura de informação. Não é característica do quinhentismo. Então, vamos ver quais aí as opções. Letra A. Crônicas de viagens, beleza? Crônicas de viagens. E eu quero deixar uma coisa clara para vocês aqui, galera. Olha só, ele diz aqui, ó, que não é característica, beleza? Então a gente tem que marcar que não pertence à literatura de informação. Crônicas de viagens pertenciam? Sim, né? Ele não tinha que informar ao rei o que estava acontecendo, então eram crônicas de viagens, relatos das viagens. Beleza? Textos descritivos e informativos. Acontecia isso? Direto, né? Os textos descritivos relatavam como aqui se chegava, como era a terra, como eram os índios, o que tinha aqui de minério, e tudo isso informava a coroa portuguesa. Uma conquista material e espiritual? Novamente, né? A gente já falou sobre isso. Tinha a coroa portuguesa queria o acúmulo de riquezas e a igreja queria a conquista espiritual. Tinha uma linguagem simples? Tinha uma linguagem simples, né? E dualismo e contradições? Não. O que é dualismo, galera? Dualismo são oposições. Terra, céu, sol, lua, preto, branco, né? E isso não é característica do quinhentismo, beleza? Contradições também não são características do quinhentismo. Então, galera, a resposta certa é a letra E, perfeito? Resposta certa, letra E. Vamos para a próxima. Bom, questão número 6. Não é considerado um autor do quinhentismo. Então vamos lá, autores do quinhentismo. José de Anchieta, talvez o mais famoso deles. Então, obviamente que José de Anchieta é autor do quinhentismo. Beleza? Gregório de Matos, galera. Gregório de Matos, ele se destacou lá na frente, tá? Lá entre barroco e o arcadismo. Então, Gregório de Matos é a nossa resposta aí correta. Ele não é um autor do quinhentismo, beleza? Pero de Magalhães Gandavo foi um autor do quinhentismo, Manuel da Nóbrega também, e o Pero Vaz de Caminha também foi ele que escreveu a carta de achamento do Brasil ao rei Dom Manuel. É isso? Então a resposta certa dessa número 6 é a letra B. Perfeito? Número 7. Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Olha só, preste atenção nisso aqui, né? Isso aqui é do Alto de São Lourenço, escrito por José de Anchieta. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais. Opa, pajé é o líder dos índios, né? Então vamos entender aqui a poesia. De quem que ele está falando? Ele está falando dos índios. Está dizendo que os índios não têm mais os vícios que eles tinham antes, beleza? Nem suas danças rituais, dos seus costumes, nem seus mágicos cuidados, né? O curandeirismo, então tudo isso. Então aqui ele está falando que o índio deixou de lado toda a sua cultura de acreditar no pajé, de fazer danças e rituais, né? Do curandeirismo. Os índios não estão fazendo mais isso. E por que eles não estão fazendo mais isso? Pela catequização. É isso? Eles começaram a acreditar no cristianismo,
estava dando certo o catequismo, né? E eles estavam deixando de lado os rituais pagãos e estavam começando a acreditar no cristianismo, começando a acreditar em Jesus Cristo e seguir os rituais da Igreja Católica, beleza? Agora, vale lembrar aqui também, ó, eles estão dizendo que são rituais pagãos do ponto de vista da Igreja, né? Obviamente que quem segue a religião não vai crer que aquilo é pagão, né? Só quem está do lado de fora, que a gente que acredita em Jesus Cristo, né? Acredita no cristianismo, não importa se é o protestantismo ou o catolicismo, a gente percebe que essas culturas que são politeístas ou que não acreditam no cristianismo, a gente chama de pagãos, né? Culturas pagãs. Mas vamos ver agora o que se pede. A gente já analisou aqui a estrofe, vamos ver o que se pede, perfeito? Então vamos lá. Bom, assinale a afirmativa verdadeira considerando a estrofe acima pronunciada pelos meninos índios em procissão. Então vamos lá. Os meninos índios representam o processo de aculturação. O que é aculturação, galera? Esse azinho aí é um prefixo de negação, né? Igual a gente fala que a pessoa é acultural, é aquela pessoa que não tem cultura. A pessoa que é anormal, é aquela que não é normal. Então, aculturação é o processo de se retirar a cultura dela, né? E a gente falou que foi isso aí que aconteceu. Em sua concretude mais visível, como produto final de todo o empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Essa é a resposta correta, não foi isso? A coroa portuguesa, que é através de Dom Manuel, e a Companhia de Jesus, que são os jesuítas. A Companhia de Jesus foi a ordem criada pelos católicos para catequizar os povos, né, através das grandes navegações. Então, realmente, essa é a resposta certa, beleza? Letra B. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Não, né? Tá errado. Esse texto não quer dizer isso. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. Olha só, essa questão aqui não pode ser certa porque a gente viu lá que eles estavam deixando os vícios, não é isso? Eles estavam sendo catequizados. Então, eles não estão afirmando os seus próprios valores. Pelo contrário, eles estão perdendo os seus valores. Eles estão perdendo a sua cultura. Beleza? Letra D. Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. E aí? Também está errado, não é isso? Os meninos índios não são figuras alegóricas, como construção de personagens que atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Então, olha só, renascentista não tem nada a ver com a literatura de informação. Perfeito? Então, a resposta certa dessa questão é a letra A. Vamos para a próxima. Opa, passou direto, vamos voltar. Aqui ainda tem a letra E, perdão. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas de quem querem libertar-se tão logo seja possível. Também não, né, pessoal? A gente viu lá que eles foram bem domesticados, né? Foram bem aculturados, perderam a sua cultura e não tinha revolta nenhuma. Então, não podia ser essa questão aí. Questão número 8. A famosa Carta de Achamento do Brasil, mais conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha, foi o primeiro manuscrito que teve como objeto a terra recém-descoberta. Nela encontramos o primeiro registro de nosso país, feito pelo escrivão do rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha. Podemos inferir, então, a seguinte intenção dos portugueses. Então, na carta, está perguntando aqui na carta se a gente consegue encontrar qual era a intenção dos portugueses. Vamos lá. Eles objetivavam o resgate de valores e conceitos sociais brasileiros? Não, claro que não. Não tinha nada de resgatar os valores e conceitos do Brasil. Pelo contrário, né? O Brasil, para eles, não era nem terra descoberta ainda.
Então, buscavam descobrir através da arte a história da terra recém-descoberta? Também não, eles não tinham nenhuma intenção em valorizar a arte no nosso país. Letra C. Estavam empenhados em conhecer um pouco mais sobre a arte brasileira? A arte brasileira na época, galera, a gente tem que lembrar que era o quê? Os índios. As danças, os rituais, né? A pagelança com o curundeirismo, eles queriam, estavam empenhados em conhecer isso. A gente viu na questão anterior que os índios foram aculturados, perderam a sua cultura. Então, obviamente que não pode ser essa letra C. Letra D. Firmar um pacto de cordialidade com os nativos da terra descoberta? Era isso? Vamos manter aqui uma cordialidade, um sistema de troca, vocês me dão alguma coisa, eu dou alguma coisa para vocês? Os portugueses não fizeram isso, beleza? E a letra E. Explorar a tão promissora nova terra? Essa era a intenção dele? Isso, a intenção dele era explorar, né? A gente viu que a grande questão das navegações era o quê? O acúmulo de riquezas e a catequização. Então, tinha que explorar a nova terra. Então, a resposta certa da número 8 é letra E. Beleza? Então, vamos para a número 9. Leia o texto Erro de Português, de Oswald de Andrade, para responder a questão. Tá? Esse poema Erro de Português é um poema lá do modernismo, que vai vir lá na frente, que em 1922, 23, por aí. Beleza? Então, ó, poema Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Olha lá, galera, a gente tem que entender aqui que há uma metáfora, beleza? A gente sabe que os portugueses chegaram aqui no Brasil e retiraram toda a cultura dos índios. Não foi isso? Ele trouxe a cultura portuguesa e obrigou o índio a seguir a cultura portuguesa. Beleza? Então, aqui o que o Oswald de Andrade quer dizer é o seguinte: se fosse uma situação oposta, se fosse uma situação inversa, né? Se o índio, na verdade, tivesse tirado toda aquela cultura do português e tivesse ensinado aos portugueses a viver como se vivia aqui no nosso país, né? No Brasil. Então ele relaciona que quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, ou seja, é um dia triste, né? Um dia feio, nublado, chovendo, e se fosse o contrário, seria um dia de alegria, de sol, né? Então ele faz essa analogia meio que criticando a postura do português quando chegou aqui na nossa terra, retirando a cultura do índio. Então deveria ser o contrário, pelo menos é isso que ele pensa. Né? Então, podemos observar que há uma crítica do autor em relação aos povos colonizadores. Sobretudo, uma crítica sobre as intenções dos padres jesuítas, amplamente expressas na literatura produzida durante o quinhentismo. A crítica de Oswald de Andrade está presente no verso, então você tem que marcar qual é a alternativa que apresenta uma crítica. Essa crítica que ele fala, né, que deveria ser o contrário, que deveria ser o oposto, que foi tudo errado. Alternativa A, quando o português chegou, é uma crítica. Lembrando sempre que a crítica é uma opinião. Não é isso? Você fazer uma crítica, você dá a sua opinião. Então você tem que saber diferenciar fato de opinião, certo? Então aqui, ó, quando o português chegou, isso é uma opinião ou é um fato? Se o verbo é chegou, beleza? Ele chegou, já aconteceu. Então isso é um fato. Então não pode ser a letra A. Vestiu o índio. É fato ou é opinião? É um fato, beleza? Ele vestiu o índio. Debaixo de uma bruta chuva. Cadê? Tem opinião aqui? Não. É um fato, está chovendo muito. O índio tinha despido. Tem opinião aqui? Não, aqui tem uma suposição, não tem uma opinião. Aqui tem uma suposição. Perfeito? Então, obviamente, só pode ser a última, letra E. Que pena! Fosse uma manhã de sol.
Olha só, essa expressão aqui do que pena, galera, aqui, ó, que pena, já indica uma crítica, né? Já indica uma opinião, é a opinião dele. Ah, que pena, que coisa chata, né? Então, a letra E, que é a nossa alternativa correta, beleza? Então, vamos lá. 10ª questão. A alternativa que diz respeito às primeiras manifestações literárias registradas na literatura brasileira é: letra A, literatura informativa sobre o Brasil, crônica, e literatura didática, catequética, obra dos jesuítas. O que é uma literatura didática, galera? O que é livros didáticos, por exemplo, que vocês recebem? Não são livros de estudo, livros de ensino para vocês aprenderem alguma coisa? Então, a literatura didática é uma literatura de ensinamento, não é isso? Uma literatura para se ensinar. Então, era isso que acontecia, né? A primeira metade, que é a literatura informativa, são as crônicas, são os relatos que os viajantes escreviam para o rei Dom Manuel. E a literatura didática, que é a segunda metade do século, é a literatura catequética, é a jesuítica, que os jesuítas vieram para ensinar os índios. Então, resposta certa é a letra A, beleza? Vamos ver por que não podem ser as outras. Letra B. Crônicas dos primeiros colonizadores. Entre esses textos, a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Olha só, crônicas dos primeiros colonizadores, todos os que chegaram aqui começaram a escrever? Não, isso não aconteceu, beleza, galera? Só quem escreveu aqui foi basicamente Pero Vaz de Caminha, que mandava lá suas cartas para o rei Dom Manuel. Então não pode ser isso aí. Letra C, poesia épica e prosa de ficção, entre elas Marília de Dirceu de Tomás Antônio Gonzaga. Não, galera, não pode ser essa aí, porque Marília de Dirceu, primeiro porque não tinha prosa de ficção, certo? Também não tinha poesia épica, uma poesia sendo feita contando como é que foram as viagens. Isso não acontecia, eram crônicas, cartas em prosa, escrevendo como aconteceram as viagens, tá beleza? E Marília de Dirceu foi obra do arcadismo brasileiro, então não pode ser isso aí, tá? A letra D também não pode ser porque obras de estilo clássico, renascentista, entre elas Macunaíma de Mário de Andrade. Jamais pode ser isso aqui. Aqui é uma mistura danada, né? Obras de estilo clássico, renascentista, remete ao arcadismo. Beleza? Aqui, ó. Remete ao arcadismo. E, entre elas, Macunaíma de Mário de Andrade já é modernismo. Então, ele misturou dois períodos literários aqui. Não pode ser esse, beleza? Não pode. Letra E. Poemas e prosa romântica de temática indianista, entre eles Iracema de José de Alencar. Também não, galera, aqui ó, prosa romântica, né? Isso aqui é romantismo, beleza? Então a resposta certa só poderia ser mesmo a letra A, tá bom, galera? Então não tinha como ser outra alternativa a não ser a alternativa A, beleza? Bom, galera, é isso aí, ó. Terminamos o nosso exercício, né? Espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado aí da correção. De uma próxima vez a gente vai trabalhar agora outros períodos literários, beleza? E a gente vai vendo também outras formas de se analisar esses períodos literários. Vai ser bem interessante a partir do próximo período, que é o Barroco, que a gente vai poder analisar as diferenças entre um e outro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês tenham entendido, né, tudo certinho, que tenham feito uma bela correção aí, espero que a maioria tenha acertado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beleza? Professor Sérgio Ricardo aqui se despedindo, um beijo para vocês, até a próxima. Fui, fiquem com Deus e fiquem em casa, beleza? Já já isso vai passar. Fui!